favor, levante-se, por gentileza. Recebesse um filho da casa, Anderay Nobre, com uma grande salva de palmas. Obrigado, pastora Márcia. Obrigado, igreja que eu amo, irmãos que eu amo. Antes de você sentar, coloque a mão no seu coração e diga assim comigo: eu sou amado. Agora diga acreditando, reflita nessas palavras que você vai repetir para você mesmo. Eu sou lavado. Eu sou perdoado. Eu sou curado. Eu sou feliz. Eu tenho paz na minha casa, no meu trabalho, nos meus estudos e nos meus relacionamentos. Eu tenho um Deus que cuida de mim e me faz chegar ao outro lado. E por isso eu sou grato. Aleluia. Agora dê uma salva de palmas para você, porque você vai viver isso. Você é sarado, curado, você é bem-aventurado, feliz. Você é aquele com quem Deus vai e que Deus faz atravessar. Amém? Tome seu assento nessa noite. Obrigado pela oportunidade, obrigado por você ter aberto as portas da sua casa, você que está nos acompanhando pelo YouTube. Nessa noite eu gostaria de referendar ou ratificar e confirmar tudo que foi dito aqui nas canções a respeito de nós termos um Deus que nos ajuda a chegar do outro lado. Estamos numa campanha, a gente acho que já está na quinta quarta-feira, né? Quarta-feira, quase um trava-língua, né? É quarta ou quinta? Quarta, amém. Estamos na quarta-feira da campanha Uma Nova Unção para um Novo Tempo. E eu acredito que o bispo JB ele tenha proposto esse tão propício tema para os momentos em que nós estamos vivendo, em que estamos à beira de novidades, né? A gente sabe que daqui a alguns meses vai começar a Copa do Mundo, em que as expectativas elas ficam extremamente altas, né? Pela possibilidade de nós nos tornarmos nós já somos penta, não é isso? Nós somos pentacampeões. E abrindo um parênteses aqui, eu fico brincando com os meus filhos em casa. Eu tenho 2 filhos, um de 12 e um de 9, dizendo que eu já vi o Brasil ganhar 2 Copas do Mundo, vi o Brasil sendo penta e sendo tetra e sendo penta, e eles ainda não viram nenhuma, né? Falo, tô na frente de vocês. E daqui a pouco nós também teremos um momento de muita tensão, e o livro do bispo JB fala muito sobre isso. Acerte sua pressão, né? Altere sua temperatura, sua pressão, sua tensão, para se preparar para o melhor de Deus que virá. E o bispo até cita que um corpo sem tensão, ou seja, um corpo sem uma pressão interna, ele morre, né? Nosso coração e o nosso sistema circulatório, ele funciona através, né, de pressão, a pressão arterial, né, que aí a gente se preocupa tanto, pressão alta, pressão baixa. E virá as eleições. E o bispo escreveu o Ano Novo Sou Eu. E nesse livro, irmãos, ele nos dá algumas dicas, alguns insights, algumas recomendações a respeito de como nós podemos fazer novas as coisas nas quais nós vivemos, transformar a atmosfera na qual nós estamos inseridos e não apenas sermos passageiros da agonia. Alguém já ouviu esse termo aqui? Passageiro da agonia? É aquela pessoa que está num trem ou num avião que sabe que vai cair e não tem a capacidade nem a habilidade de mudar o rumo daquele evento. Se você está no avião e o piloto lá, né? Senhores passageiros, informo que é hora de vocês rezarem, né? Porque o negócio ficou feio. Ou de vocês que não acreditam em Deus, comecem a acreditar, porque logo, logo vocês vão se encontrar com Ele. Você é um passageiro da agonia nesse caso, concorda comigo? Você está dentro de um ambiente, dentro de uma atmosfera, dentro de um contexto em que você não tem capacidade, nem habilidade, nem possibilidade de mudar a situação. Mas Deus, através dessa campanha,
né, e através do seu Espírito Santo, Ele nos trouxe aqui nessa noite para nos mostrar que, diferente desses eventos catastróficos, diferente da Copa do Mundo, que você não é o artilheiro, nem o goleiro, não é o técnico, diferente do... Se bem que nas eleições você tem uma possibilidade muito forte, né, de transformar a realidade através do seu voto consciente, mas para a sua vida, para a sua história, para o contexto em que você vive, da sua família, dos seus empreendimentos, dos seus sonhos e dos seus negócios, você não é apenas um passageiro da agonia, você é um coparticipante da glória dos céus, para fazer brilhar a glória de Deus sobre tudo aquilo que você tem colocado no seu coração e na sua vida. E eu quero te mostrar na Bíblia isso que eu estou te dizendo, para que você saia daqui empoderado, para que você saia daqui qualificado, motivado a vencer as circunstâncias adversas na sua vida. E eu começo citando, peço para que bote aí no telão, João capítulo 1, versículo de número 12, é um texto bastante conhecido, e é um dos textos mais diretos, escritos pelo apóstolo João, o apóstolo do amor, sobre a divindade de Cristo e sobre a sua missão, sobre a sua obra redentora, e não apenas isso, como ele realizou. Quando esse texto foi escrito de João, havia uma oposição muito grande, dizendo que Jesus não poderia ter vindo à terra em corpo e alma, que ele era apenas uma entidade etérea, né? Que pela corrupção da carne, ele não poderia ter vindo em carne, em corpo, não poderia ter derramado o seu sangue. E João, com todo o amor dele, irmãos, aquele homem que encostou a sua cabeça no peito de Jesus, aquele homem que estava aos pés da cruz, com sua mãe, a mãe de Jesus, vendo as gotas de sangue de Jesus caindo das suas mãos, dos seus pés, do seu rosto, aquele homem que sentiu o perfume de Jesus, João, que viu as passadas de Jesus carregando a cruz, os seus tombos, ele diz: ei, o meu Jesus, ele veio em corpo e alma, ele era o verbo encarnado, mas ele era o verbo, e ele se fez carne e habitou entre nós, e ele morreu por mim e por você. João tinha experiência, e essa experiência com Jesus fazia com que ele tivesse convicção de quem ele era em Cristo. Porque ele conhecia, ele tinha experiência, ele tinha contato, ele sentia e lembrava de Jesus ao lado dele. Ele lembrava das vestes de Jesus, e por isso ele teve tanta propriedade, irmãos, para dizer: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Pode deixar o 12. E aí nesse capítulo 1, ele dá a primeira chave para você nessa noite, viver um novo tempo na sua vida, uma nova unção. Porque no versículo 12 ele diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Repita comigo: deu-lhes o poder. Você nessa noite, que já aceitou a Cristo Jesus, você começa a entender que você não apenas foi resgatado do pecado, que você não apenas foi retirado da situação de vergonha e de pré-condenação em que você se encontrava, para uma vida futura de bênção, e onde você vai caminhar nas ruas de ouro e cristal. Nesse texto, irmãos, o apóstolo João, ele nos revela e nos adverte para algo muito poderoso nas nossas vidas cristãs. Uma vez que você aceitou Jesus e ele te tirou daquela situação de ignomínia, de pecado, de tristeza, de dor, de angústia, de medo, de falha, de derrota, ele te resgata através do sacrifício da cruz. E Efésios 2 vai dizer que ele nos coloca para reinar juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Na verdade, o que eu vejo aqui, irmãos, é só uma projeção do homem e da mulher, príncipe e princesa de Deus, que já governa nas regiões celestiais. Você pode estar aqui nesse momento em corpo, mas o seu espírito e a sua alma estão conectadas em Deus através de Jesus Cristo. E isso é um poder que não é tirado pelo pecado, não é tirado pela falha, não é tirado pela tristeza, porque esse poder
é muito maior do que a tristeza e os momentos em que você vive. Ei, eu vou repetir esse versículo, mas a todos quantos o receberam, você que já abriu a porta do seu coração, a Bíblia nos diz, lá em João capítulo 14, que aquele que recebe Jesus, ele, Jesus e o Pai, eles entram no seu coração e fazem morada dentro de você. Ei, você não é um inquilino sozinho, você não é um receptáculo vazio, você é o expediente e o local de morada do próprio Deus, do Senhor Deus dos exércitos. Ele habita dentro de você. E esse texto continua dizendo, deu-lhes o poder, além dele fazer tudo por você, de morrer na cruz, de receber chicotadas, 40 menos uma, ou seja, 39 chicotadas, com aqueles escorpiões nas suas costas laceradas, além de receber uma coroa de espinhos que feriu-lhe a testa, e fez com que o seu rosto ficasse encharcado de sangue, além das bofetadas, dos escárnios, ele te salvou através dessa dor, como diz Isaías 53, porque ele diz lá que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Se o inimigo nessa noite, ele tentou dizer para você, que você é indigno, eu digo, irmãos, não existe indignidade maior do que morrer na cruz, apenas com uma tanguinha, sendo exposto à vergonha, à ignomínia, ao escárnio, à zombaria de todos aqueles que antes louvavam, dizendo, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Não existe ignomínia maior do que essa. E Jesus, ele padeceu por isso, irmãos, para que hoje você pudesse olhar com a cabeça erguida e dizer, mas eu recebi Jesus, e a morte, o pecado, e a tristeza, e a vergonha não tem mais poder sobre a minha vida. Ei, você nessa noite tem que saber que o poder de ser filho de Deus, ele traz sobre você uma capacitação extraordinária, sobrenatural e poderosa de vencer as adversidades que apareçam sobre a sua vida. E você pode não acreditar nisso, ou pode precisar de mais provas, porque ele diz, a saber, os que creem no seu nome. E aí a gente vai para 1 Coríntios, e eu peço para que projete aí também, para dar continuidade para essa introdução, sobre quem você é, para que você receba essa nova unção para esse novo tempo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Nesse texto o apóstolo Paulo, discorrendo a respeito da loucura da cruz, da pregação da cruz, ele diz que os judeus escarneciam o sacrifício de Jesus, e os gregos também escarneciam. Porque achavam que a morte pela cruz era uma vergonha, e de fato era, os judeus acreditavam nisso, e os gregos porque achavam a filosofia de um homem, de um rei, de um grande conquistador, morrendo de forma vergonhosa, não combinava com a ideia de perfeição dos gregos. Os gregos, eles acreditavam que a perfeição eram os deuses no Olimpo, governando de forma soberana, comendo cachos de uva e bebendo vinhos, e sendo todo poderoso, sem ninguém poder chegar até eles. E a ideia deles, dada por Paulo, de que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele veio ao mundo como carne, para que ele morresse pelos pecados de toda a humanidade, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e que não pereçam. Não entrava na cabeça dos gregos. E Paulo, com o espírito de um novo homem, vivendo uma nova vida, vivendo uma nova história, através daquilo que ele recebeu no caminho de Damasco, ele diz no capítulo 1 de Coríntios, no versículo 18, como vocês já devem ter lido, certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós
E esse nós eu incluo a mim, a pastora Márcia, o pastor Júlio, o Laerte, o Léo, eu incluo a Júlia, o Fabão, todos vocês que estão aqui, irmãos, estão incluídos nessa palavra porque um dia nós aceitamos a loucura da cruz, nós nos colocamos de joelho e falamos, Senhor, eu aceito ao Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. E a Bíblia nos diz que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Quantos salvos em Cristo nós já temos aqui? Não permita, irmãos, que o inimigo tire essa certeza de você. Se você aceitou a Cristo como seu suficiente Salvador, você é salvo, remido, lavado, santificado, você é uma nova criatura. Temos aquela música, né? Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Não, fica me sacaneando não, viu? Eu vou cantar para vocês mesmo porque a minha alma louva o Senhor. E eu não quero nem saber se os seus ouvidos sangram. Estou brincando, eu tenho piedade de vocês, irmãos. Glória a Deus que eu tenho uma esposa que canta. Mas aqui está, irmãos. Mas para nós o que somos salvos é o quê? Poder de Deus. Eu vou perguntar e vocês repitam. Obrigado, Júlia. Era essa ideia que eu queria. Você está concatenada com os céus. Eu vou perguntar. Mas para nós que somos salvos é o quê? Poder de Deus. Ei, meu amado, nós estamos declarando a 4 quarta-feira. Eu tenho que mudar esse 4 quarta-feira. Fica tão esquisito, né? Algumas quartas-feiras, irmãos, que nós estamos em uma caminhada para viver uma nova unção em um novo tempo. Quando você aceitou Jesus, Ele derramou o seu próprio Espírito sobre você, lavando, remido e ungindo para viver um novo tempo. Nós não podemos continuar vivendo a velha vida a partir de um novo tempo com Cristo. E se você tem vivido uma vida velha, depois de aceitar a Cristo, eu quero que você lembre-se desses 2 versículos que nós lemos. João capítulo 1, versículo 12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E também diz em 1 Coríntios capítulo 1, e isso é um mistério que só nós, crentes em Jesus, podemos desfrutar. Porque ele diz que a palavra da cruz, ou seja, um homem há 2022 anos atrás, vertendo o seu sangue na cruz do Calvário de uma forma muito vergonhosa, junto com tantos outros. Porque se vocês pararem para pensar, irmãos, o método de crucificação não foi inaugurado por Jesus. Tanto que quando Jesus morreu na cruz, tinham quantos do lado dele? 2 ladrões, né? Tinha um do lado direito e um do lado esquerdo. Mas nós entendemos a diferença do sacrifício de Jesus. Porque sabemos que era necessário que alguém que não tinha pecados viesse pagar o preço por aqueles que pecaram demais. Porque nós não tínhamos condições, não tínhamos capacidade, não tínhamos recursos e nem possibilidade de pagar o preço pela nossa salvação. Nós não tínhamos chance diante de um Deus justo, diante de um Deus tão santo, irmãos, diante de um Deus tão poderoso, de equiparar a nossa dívida e pagar. De forma que esse próprio Deus nos amou tanto que Ele disse, eu pagarei o preço pelo meu filho. Eu pagarei o preço que for necessário para fazer com que meu filho João, minha filha Joana, minha filha Maria, meu filho José, eles tenham a sua dívida pagada, rasgada, anulada, quitada, para que ele possa viver uma nova vida em mim. Porque também diz em João capítulo 10, que Jesus veio para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos com abundância. Eu estou falando essas coisas, irmãos, para estimular o seu coração a romper com a ideia de que você não é digno, ou de que você não é merecedor, ou de que você não é amado, ou de que Deus ele não fez o suficiente para você. Deus, Ele já fez, irmãos, o mais difícil, que foi te dar um lugar junto aos céus em Cristo Jesus. Ele fez o mais difícil, irmãos, de pagar a dívida impagável por você. E Ele está fazendo, irmãos, o mais prazeroso para Ele, que é viver uma história de intimidade e de conhecimento com você.
Lembra quando eu disse que quando você aceita Jesus, abre as portas do seu coração, o Senhor Jesus habita dentro de você? Ele caminha contigo no dia a dia. Ele conhece as suas lamentações, ele reconhece as suas demandas, ele conhece as suas tristezas e ele diz: eu não te abandono. Eu não vou citar a marca de produto que eu já citei numa outra pregação, mas eu quero continuar já caminhando, né, para o auge, o clímax dessa pregação, a respeito de João, capítulo 14, também desse apóstolo que conviveu com Jesus, e ele diz a partir do versículo 9. E o interessante, irmãos, desse texto que nós vamos ler, João 14, a partir do versículo 8, versículo 9, melhor dizendo, é que isso Jesus ele falou no capítulo 14, 15, 16 e 17, para os seus discípulos, depois que Judas já tinha saído para traí-lo. Se vocês olharem aí no versículo 13, no capítulo 13, melhor dizendo, no versículo 30, diz assim: ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Isso no capítulo 13, versículo 30. E aí olha só o 31. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Jesus estava na ceia com seus discípulos, lavou os pés dos seus discípulos, disse que desejava muito comer aquela última ceia com seus discípulos, e ele foi repartir o pão, dividiu o vinho, deu aos seus discípulos, e logo depois ele diz: um de vocês há de me trair. Judas, ficou com aquele, eu imagino aquele olhão de, quando sabe que faz o errado, irmão, já viu? O Arthur e o Guilherme, quando eu chego em casa, eu sei que eles aprontaram, ele já fica assim: oi papai, já vem correndo, me abraçar, e eu já sei, alguma coisa tem errado, irmão. Aí eu já vou sondar o que eles fizeram de errado. Quando um não dedura o outro, E eu tenho certeza que os discípulos eram mais ou menos assim, um dedo duro, tanto que Pedro cutuca João e fala assim: pergunta para o mestre quem é. Aí João, encosta a cabeça no peito de Jesus: Jesus, quem é? E aí Jesus fala: é aquele quem eu der um bocado de pão. E deu para Judas. Nessa hora, o capiroto, coisa ruim, o sete pele, mochila de criança, entrou no corpo de Judas, e Jesus ainda fala: aquilo que tu tens para fazer, vai logo. E o bonito, irmãos, é que Jesus esperou Judas, o traidor, sair, para dentro do seu convívio de discípulos, ele falar coisas maravilhosas e deixá-las não apenas para os discípulos, mas deixá-las para mim e para você. Então eu recomendo você que porventura precisa viver um novo tempo em Jesus, aqui não vai dar tempo para a gente ler tudo, mas que você chegue em casa e reconheça que você é uma nova criatura em Cristo, e a partir disso, você leia os capítulos 14, 15 e 16 e 17 de João. E no versículo 9 de João 14 ele diz: disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. E aqui vem mais um insight para você saber quem você é em Cristo. E aquilo que Ele já colocou nas suas mãos. Aquilo que Ele já determinou para você. Aquilo que Ele já estabeleceu desde antes da fundação do mundo. Para que você vivesse uma nova vida. Uma vida de unção, uma vida de poder. Uma vida de glória, uma vida de alegria. Uma vida de abundância. Uma vida de prosperidade. Uma vida de proteção. Uma vida de avanço. Uma
uma vida de, sabe, irmão, de realizações nele. Ele diz: em verdade vos digo que aquele que crê em mim. Lembra que a gente leu lá? Na verdade a gente falou, mas a todos quantos o receberam, que é o mesmo que está dizendo aqui: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Onde Jesus está, irmãos? Está junto do Pai. E onde Jesus e o Pai estão? Eles estão dentro de você. Eles habitam, eles vivem, eles moram, eles estão habitando contigo. Sabe por quê? Porque você é um filho amado, porque você é um filho precioso para Ele, porque Ele diz que valeu a pena morrer na cruz para te dar a salvação. Foi tão magnífica a obra, irmãos, que Deus realizou na sua vida, quando você aceitou a Cristo, que Ele limpou o seu coração, tirou a mancha do pecado, tirou a podridão da vergonha do passado, e Ele disse: essa casa é uma casa limpa e habitável. Por isso Deus habita dentro de você, filho de Deus. Por isso Ele mora dentro de você, porque a obra da limpeza, a obra sabe, irmãos, da purificação, foi Ele que fez. Deus purificou você. Em Cristo nós somos lavados, remidos, santificados, abençoados, e Ele habita dentro de você. E diferente do que eu acreditava até um tempo atrás, irmãos, que você pecou, perdeu a salvação, né? Se arrependeu, Deus volta. É como se Deus ficasse, né, irmãos, com um pezinho fora e dentro de você. Não é assim que funciona. Uma vez que você é lavado e remido pelo Senhor, a Bíblia nos diz que dos nossos pecados Deus não se lembra mais. Você que vive uma vida de devoção a Cristo, você pode ter os seus momentos de falha, mas é o próprio Deus habitando dentro do seu coração que te dá a capacidade de se arrepender. É o próprio Senhor Jesus que dentro do seu coração, habitando dentro de você, com gemidos inexprimíveis, Ele clama ao Pai por perdão, por santificação, por restauração e por nova vida. Constantemente, irmãos, nós temos o Deus habitando dentro de nós, nos mostrando que nós somos lavados, remidos e perdoados. Tantas quantas forem as vezes que você cair, Deus diz que o Espírito Santo, Ele te levanta, Ele colhe as suas lágrimas e Ele leva diante do Pai, através de Jesus. E quando Deus, Ele vai emitir um juízo, Ele olha para Jesus, Jesus mostra as mãos dele perfuradas e o Pai diz: foi por você, meu filho, está perdoado. E Jesus, Ele nos dá essa redenção nele. Por isso Ele diz aqui que nós faríamos obras maiores do que Ele. Não porque nós somos mais poderosos, mas porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Não é que você é melhor do que Jesus para realizar mais obras. É porque Ele está com o Pai. E não está apenas isolado com o Pai. Ele está com o Pai dentro de você, habitando no seu coração. Enquanto você realiza obras grandes e poderosas e notáveis, como eu tenho certeza que Deus chamou você para realizar, Ele está realizando através de você e juntamente com você. Essa sinergia, irmãos, ela é poderosa. Ela faz você olhar para as situações de medo. Ela faz você olhar para as situações de adversidade e dizer: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está com você, irmãos, do que o que está te perseguindo. Maior é o Deus que habita dentro do seu coração, te dando a condição de ser perdoado, de ser restaurado, do que a adversidade pela qual você passa. Você acredita nisso? Se você não acredita, eu rejeito esse pensamento contrário em nome de Jesus, porque você foi chamado para ser uma nova criatura. E para terminar, irmãos, eu digo obrigado, viu? Eu já disse que eu amo vocês hoje, então eu não vou ficar sendo repetitivo. Mas a Bíblia nos diz, a Bíblia nos diz não, o texto nos diz aqui, né, de João 14. Vou terminar para depois citar esse texto aqui. Se me amais, versículo 15 de João 14, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós.
não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, versículo 20, vós conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quando a gente fala uma nova unção para um novo tempo, e o bispo ele diz lá no livro dele, O Ano Novo Sou Eu, que se você espera uma virada de ano para começar alguma resolução, você provavelmente não vai concluir essa resolução. Porque você fica esperando algum acontecimento externo, extrínseco, um acontecimento, uma data específica para tomar o rumo, o controle da sua vida e fazer algo extraordinário como Deus já tem chamado você para fazer. E o bispo ele nos assegura, irmãos, que se você tem uma nova possibilidade de viver uma nova estação na sua vida, seja fazer dieta, e eu estou nessa, Senhor, em nome de Jesus, ou seja, começar um novo empreendimento, ou seja, sabe, irmãos, mudar de profissão, mudar de estação, não digo mudar de cônjuge não, viu, irmãos, está repreendido isso. Mas fazer algo novo pelo seu casamento, para que ele viva uma nova história com a sua esposa ou seu esposo. Não espere, aleluia, pode aplaudir o Senhor, essa palavra é boa. O bispo nos diz, irmãos, não espere para fazer algo importante pela sua vida nessa estação. Porque todas as capacitações você já tem. Você tem um Deus que te ama. Você tem Jesus que te perdoa. Você tem o Espírito Santo que te consola. Você tem uma igreja que te acolhe e que te ajuda e que te entende e que caminha com você e te faz crescer. E o próprio Senhor Jesus diz que Ele não te deixa só. Você tem tudo, irmãos, para viver uma nova vida, porque a unção que você precisa para um novo tempo, ela já foi derramada sobre você, e ela pode ser restaurada, restabelecida, reeditada, reungido hoje nessa noite. Se a sua unção porventura estava se acabando, se o óleo derramado sobre a sua fé estava por um fio, nessa noite eu declaro sobre a sua vida uma unção diferente, uma unção de reconhecimento de quem você é. Diga, por isso que eu pedi no início para você dizer: eu sou filho amado. Lembre-se disso, irmãos, porque um filho amado de Deus, ele não precisa temer as adversidades. Um filho amado de Deus não precisa temer a falta. Um filho amado de Deus não precisa temer a doença, a adversidade, a oposição, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ei, quem habita em você é o príncipe da paz, é a rosa de Saron, é o rei dos reis, o senhor dos senhores, Jeová Rafá, Jeová Jirê, Jeová Samá, Jeová Sabaô, Deus poderoso, Ele está contigo nessa noite. E Ele te diz: levanta a cabeça, porque eu te dei poder, eu te dei autoridade, e eu te dei a minha presença contigo, habitando dentro de você. Nessa noite eu declaro sobre a sua vida o arrependimento e o perdão necessários para que você veja você como um filho amado e perdoado de Deus. Eu declaro sobre a sua vida o poder descrito em 1 Coríntios capítulo 1 versículo 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Eu declaro sobre a sua vida que a sua crença e a sua fé em Jesus, elas te farão chegar do outro lado. Se coloque de pé nessa noite. Sabe, nessa mensagem de hoje, eu cheguei aqui com a intenção de falar sobre os super-heróis. E um específico, só que eu lembrei que eu já preguei lá em cima no passado sobre os super-heróis. Mas para você entender essa nova unção para um novo tempo, eu me recordei do Lanterna Verde, que ele era um homem comum, cuja herança foi dada para ele através de um anel mágico.
E esse anel, quando é colocado no seu dedo, transforma ele em um super-herói. E esse anel, ele é considerado pela Marvel, não, pela DC Comics, desculpa. Os marvianos aí vão até me bater de eu ter feito a comparação errada. Mas o Jordan, que é o Lanterna Verde, ele recebe esse anel. Ele é um homem comum, como eu e você. E ele recebe esse anel. E esse anel faz com que ele se torne um herói invulnerável, se torne um herói poderoso, se torne um herói protetor intergaláctico, pertencente a uma tropa dos Lanternas Verdes. E essa tropa, irmãos, ela tem a missão e a obrigação de trazer paz para a terra. E quando eu estava estudando esse nova unção para o novo tempo, eu me vi como Lanterna Verde. Porque a Lanterna Verde, ela foi criada pelos seres cósmicos, né, poderosos, para proteger o universo. Ei, a sua fé, ela é a sua lanterna verde nessa noite, que te dá a capacitação necessária para ser um ser intergaláctico, um ser sobrenatural, tá até uma luzinha vermelha aqui, eu não sei se é de propósito da Lanterna Verde, né? Mas uau! E a Lanterna Verde, o anel, ele só tem duas debilidades. A primeira delas é a falta de vontade, e a segunda delas é o medo. Vocês conseguem ver a semelhança que tem com o cristianismo? A sua falta de vontade é a única coisa que te impede, irmãos, de viver as coisas extraordinárias que Deus já tem determinado para você. E assim como Lanterna Verde, o medo, que é representado pela cor amarela, ela é a única coisa que consegue abalar o poder da lanterna. Ei, a sua fé nessa noite, ela não será abalada pelo medo, ela não será abalada pela falta de vontade. Você está sendo ungido. Ou seja, sabe aquele texto de bota um anel no seu dedo? Faça assim comigo, irmãos, bote um anel no seu dedo. Esse anel, irmãos, é um anel carregado, construído, criado pelo Rei dos Reis e pelo soberano do universo. E ele faz com que você nessa noite tenha um poder sobrenatural, como o do Lanterna Verde, irmãos, para vencer as dificuldades, para romper cadeias, para derrubar muralhas e para ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Receba essa nova unção, receba um novo